Irmãos, eu quero fazer rapidamente uma revisão sobre o tema da carta e o versículo tema. O tema da carta de 2 Coríntios é Cristo nossa suficiência, né? Significando que Jesus é tudo para nós, né? Se nós temos Jesus, não há onde queiramos ir, não há mais o que precisar. Jesus é tudo para nós. Cristo nossa suficiência. E o versículo tema da carta é 2 Coríntios 9:8. Nós estudamos esse versículo. Diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Essa noite nós estudaremos capítulo 11 de 2 Coríntios, os versículos de 16 a 33. E a mensagem dessa noite é: as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Quais são as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo? Há 3 semanas atrás, né, nós aprendemos que assim como o diabo enganou a Eva, né, assim Satanás ainda hoje tenta nos enganar, né, nos distrair, para que a gente não faça a vontade de Deus, para que a gente se distraia. E hoje nós vamos aprender quais são as credenciais ou as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Amém? Então, versículo 16. Paulo diz o seguinte, versículo 16: Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Se vocês se lembram no capítulo 11, Paulo ele começa a sua defesa. E Paulo ele não se defende como alguém que, precisa mostrar que é inocente. Não. Paulo ele se defende para reconquistar o amor dos irmãos de Corinto. Os irmãos em Corinto tinham se rebelado contra Paulo porque eles haviam recebido um grupo de homens lá na casa deles, na cidade deles, chamados judaizantes. E quem eram os judaizantes? Eram homens que saíram de Jerusalém, homens judeus, né, que saíram de Jerusalém, e eles meio que seguiam Paulo. Onde Paulo ia, fundava uma igreja, ensinava o evangelho da graça de Deus, esses homens chegavam com outro evangelho. Esses homens chegavam dizendo que, você tem que cumprir alguns pré-requisitos da lei se você realmente quer ser um cristão verdadeiro. Então eles distorciam a mensagem de Paulo, eles distorciam a mensagem da palavra de Deus. E porque eles vinham de Jerusalém, eles tinham um crédito, né? As pessoas, os gentios que os recebiam, acreditavam nele, porque eles falavam: não, a gente sabe o que está falando, o verdadeiro judeu vive dessa forma, e convencia as pessoas. E aqueles irmãos, convencidos por esses judaizantes, começaram a cortar relacionamento com o apóstolo Paulo. E falou: você não precisa voltar não, a gente está bem sem você, quem é você para chegar aqui e falar para a gente o que tem que fazer? Então Paulo ele escreve essa carta, a gente fala para a defesa de Paulo, mas na verdade não é a defesa de Paulo no sentido de que eu tenho que provar que eu estou certo, não. É na verdade Paulo reconquistando o amor dos irmãos, porque Paulo estava certo do chamado dele diante de Deus, ele estava bem, ele poderia seguir, ele não ia dormir na pia, vamos dizer assim, porque esses irmãos não queriam relacionamento com ele. Mas a razão pela qual Paulo luta por eles é porque Paulo sabia que não era só o relacionamento dele com os irmãos que tinha sido rompido com as mentiras dos judaizantes. Era o relacionamento deles com Deus que estava correndo risco. E por essa razão, Paulo ele entende que deve lutar por esses irmãos. Por essa razão, ele entende que ele tem que escrever isso e tem que reconquistar o amor desses irmãos. Então é nessa perspectiva que eu quero que vocês entendam essas palavras do apóstolo Paulo. Então ele, no versículo 16, ele já tinha dito antes, se você se lembra, né, no capítulo 11, que para que eles pudessem entender ou receber o que ele fala como um insensato, um louco, né? Uma pessoa insensata é uma pessoa louca. E aqui ele repete. Então ele fala: eu faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco.
Então Paulo está falando em outras palavras o seguinte: olha, se vocês me consideram um louco, um lunático, né? Vamos dizer que sim, então eu quero que vocês ouçam o que esse louco tem a dizer. Vamos fazer isso? Então Paulo está implorando aqui, ó, sou um louco, tá bom, então me ouça como um louco. Eu vou começar a falar como um louco. E aí eu quero que vocês me acompanhem no meu raciocínio. Eu quero que vocês entendam o que eu tenho para dizer para vocês. O que esse louco tem a dizer para vocês. É isso que Paulo está falando. E, irmãos, antes da gente seguir, eu penso que é importante falar isso. Paulo está lutando para reconquistar esse amor, porque o relacionamento desses irmãos com Deus havia sido rompido. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Às vezes o nosso relacionamento com o irmão se quebra e a gente pensa o seguinte: ele estava errado mesmo, eu tenho minhas razões, está tudo bem assim. A gente começa a inventar desculpas para continuar assim, para não fazer as pazes, para não se humilhar, para não ter que falar com a outra pessoa, né? Então a gente fica inventando pretextos para a gente ter razão, a gente compartilha com as pessoas que vão apoiar a gente, né? Não, tá certo, você tá certo, você não tem que falar nada, né? E isso é muito triste, né? Porque não é da vontade de Deus que isso aconteça. A gente não percebe, mas quando a gente vai cortando os relacionamentos com os irmãos, nós vamos nos isolando cada vez mais. E não é só o relacionamento com o irmão que é afetado, é o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós servimos um Deus que é um Deus de perdão. É um Deus de restauração. É um Deus que, mesmo olhando para nós, que demos as costas para Ele, pecamos contra Ele e fazemos a nossa vontade, veio até nós. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós e pagar os nossos pecados na cruz. Porque Ele quer restauração, Ele quer reconciliação. Ele quer nos trazer de volta a comunhão com Ele. Então, diante dessa realidade poderosa na nossa vida, a maneira que a gente reage às desavenças, vamos dizer assim, do dia a dia, principalmente como família de Deus, como igreja, como corpo de Cristo, tem que ser da mesma maneira. A gente tem que lutar por uma reconciliação. A gente não tem que simplesmente falar, não, problema dele, problema dela, que se dane, né? Deus nos guarde, irmãos, de fazer isso, porque isso não é cristão, isso não é seguir Jesus. Isso é fazer aquilo que está na nossa própria cabeça. Não é verdade? Então, que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos ajude a reconhecer que quando nós cortamos relacionamento com o irmão, nós estamos também prejudicando o nosso relacionamento com Deus. A gente pode até se enganar, tentar se enganar de que está tudo bem, mas todos nós que passamos por isso sabemos que não está tudo bem, não é? A gente sente que alguma coisa preciosa foi roubada de nós. De repente você está com alguém que você ama e compartilha sonhos e ouve, e brinca e ri, e de repente aquilo não existe mais. Aí você tenta se convencer de que está tudo bem, mas você sabe que não está. Você foi despojado, você foi roubado. Algo precioso que você tinha não tem mais. E você precisa reconquistar isso, você precisa lutar para ter isso de volta. E é através do perdão. Aí você me fala, quantas vezes devemos perdoar? Bom, a palavra de Deus em Mateus 18 fala que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer o quê? Eu vou ler para você, Mateus 18, de 20 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Para Pedro isso já era um sacrifício. Até 7 vezes, tipo assim. Para Pedro, entendam bem o que ele está falando. Ele está falando assim, ó, vamos, né, uma milha extra, tá bom? Vamos nos esforçar, né? 7 vezes, tá bom? Aí a resposta de Jesus foi incrível. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E o que Jesus quer dizer, até 70 vezes 7? Ou seja, para sempre, né? Eu vou perdoar meu irmão sempre. Não vai ter um limite, 70 vezes 7. Fez a cálculo, é isso? Não é isso que Jesus estava falando, não. Tá? Jesus estava falando, ó, para sempre. Você vai perdoar teu irmão todas as vezes que ele pecar contra você. Nossa, mas se for todo dia? Todo dia você perdoa. Mas se for 3 vezes ao dia?
Você perdoa 3 vezes ao dia. É isso que Jesus falou. Não é? Sua Bíblia é igual a minha, né? Amém. 70 vezes 7. Quantas vezes for preciso. O Salmo 133, de 1 a 3, fala assim, quão bom e agradável é quando os irmãos convivem em união. Como é maravilhoso quando a família de Deus, ela vive unida. Ela não deixa que barreiras nos separem, nos divida. Isso é maravilhoso. E no final, no versículo 3, fala, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A bênção da vida, né, pode ser apreciada na unidade da igreja, né, quando o povo de Deus vive unido. E para a gente continuar, é importante, Efésios 4:32, que diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, não tenha dúvida, irmãos, né? Paulo, ele luta por uma reconciliação porque ele entende, né? Há 2 semanas o Hudson pregou sobre negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Isso aqui é um grande exemplo prático de negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Quando você perdoa aqueles que te ofendem, você está negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Não tenha dúvida disso. Versículo 17. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Então Paulo, ele quer que eles entendam o seguinte, olha, eu vou usar, Paulo, eu quero que vocês entendam o seguinte, esses judaizantes, eles costumavam se orgulhar em tudo que eles tinham, em tudo que eles faziam. Então, vocês se lembram, né, da aparência deles, eles tinham roupas, né, mais chiques do que as de Paulo, eles tinham uma oratória mais eloquente que Paulo, tudo deles era melhor que Paulo, aparentemente. Tudo em relação à aparência, parecia que eles davam de 1000 a 0 em Paulo. Mas Paulo tinha a aprovação de Deus porque foi chamado por Deus, esses homens não. Então, de nada adiantava toda aquela aparência toda. Mas esses homens, eles se orgulhavam, né, no que tinham. Olha pra gente, olha como a gente fala, olha como a gente anda, olha o tamanho da minha Bíblia. E eles se vangloriavam em coisas materiais, eles se vangloriavam em coisas que religiosos fazem. E eu quero que vocês prestem bastante atenção na diferença. Esse é o grande ponto de Paulo aqui. Paulo agora ele vai começar a se comparar, mas não assim, querendo a mesma glória que esses homens queriam. Paulo, ele não vai se comparar para receber glória de homem como esses homens faziam. Paulo vai se comparar a eles para que o povo perceba a diferença sobre uma pessoa que diz servir a Cristo, mas quer glória para si, e uma pessoa que serve a Deus sem querer glória nenhuma para si. Então, esse ponto é o ponto principal no discurso de Paulo a partir de agora. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Quando Paulo fala ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Ele está falando, olha, eu vou falar de um modo bem louco, né? Não pensa assim que, eu estou falando por Deus. Eu estou falando como um irmão, um homem que quer restauração de relacionamento, que quer resgatar esse amor, tá bom? Então Paulo, ele estabelece qual é o ponto de partida dele. Provérbios 26:5 diz algo muito interessante. Diz assim, responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio. Você já falou com pessoas sem noção? Provavelmente sim, né? A pessoa, ela fala um absurdo e aí às vezes você fica escandalizado, né? E você fala, ei, ô seu sem noção, né? Você sabe o que você está falando? Aí a pessoa, ela não vai receber, né? Porque você se ofendeu e reagiu, né, de uma forma ofensiva, né? Mas a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. Ela fala assim, sabe como você lida com louco? Né? Se faz de louco também. Você faz de louco também? Fala de uma maneira que a pessoa entende e ela pode receber aquilo e ser corrigida, porque de outra forma ela vai achar que continua tendo razão, né? De outra forma ela acredita que ela está certa. Então a gente precisa aprender às vezes a ser louco nessa vida, né? Bom, ou a se fazer de louco, né? Versículo 18, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Então Paulo começa a falar, olha,
esses homens, eles se orgulham de modo humano, né? Eles não se orgulham por causa do que Cristo fez por eles. Eles se orgulham pelo que eles fazem, pelo que eles são. Então tá bom, Paulo está falando aqui. Vamos entrar na brincadeira, tá? É assim que eles querem falar? Vamos falar da forma que eles falam, então. É claro que você vai sentir Paulo totalmente desconfortável em falar nisso, que ele não fala de si mesmo, né? Como diz aqui em 2 Coríntios 4:5, ele fala o seguinte: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Então, Paulo era um homem que não pregava a si mesmo. Ele fala, olha o que eu sou, quão bom eu sou, o que eu fiz. Não tinha eu, né? Era o que o Senhor é, o que o Senhor faz, quem Ele é todo poderoso, o que Ele fez por você, o amor que Ele tem por você, o que Ele é capaz de fazer na vida de um homem pecador que se rende a Ele. Essa é a mensagem de Paulo. Mas aqui Paulo vai entrar na brincadeira dos judaizantes. Aqui agora Paulo ele vai falar, vamos falar, né, sobre as coisas que eles se exaltam então. Vamos lá, versículo 19. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. É claro que antes de começar, Paulo tinha aqui, né, de uma forma muito à la Paulo, né? Ele é muito irônico, né, sarcástico muitas vezes. Ele diz aqui no versículo 19, olha, vocês são tão sábios que vocês dão razão para os loucos. Não é isso que ele está falando? Não tem aí, né? Acompanha na sua Bíblia, versículo 19. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Sabe o que ele está falando? Vocês são tão sábios, irmãos. Vocês são tão sábios, que vocês dão razão para os loucos. Parece engraçado. É engraçado mesmo. Mas Paulo está falando, irmãos, vocês se acham tão sábios que vocês dão razão para os insensatos. Vocês são tão cheios de si, vocês se acham tão sábios, tão por cima da carne seca, tão na crista da onda, que vocês dão razão para quem não merece, para quem é louco. Vocês recebem esses homens no meio de vocês. E Paulo não vai poupar latim não, ele vai falar no versículo 20, de fato vocês suportam até quem os escraviza, os explora. Esses homens estavam explorando, estavam escravizando os gentios, os irmãos em Corinto. Ou quem se exalta ou lhes fere a face. Então todas essas coisas aqueles homens faziam contra os irmãos em Corinto. E Paulo tem que falar isso para que eles entendam e vejam que há uma diferença grande. Eu escrevi algumas das coisas que esses irmãos faziam contra a igreja de Corinto, e eu chamei de bizarrices, tá? Aqui são algumas bizarrices que nós encontramos, tá? Inclusive nos nossos dias. Não precisa nem dizer que é judeu, tem muita gente entre nós comprando o que falsos mestres ensinam, tá bom? Basta ligar a televisão que se encontra isso. Então, quais são algumas das bizarrices? Eles ensinavam uma doutrina legalista contrária ao evangelho da graça. Toda doutrina legalista contrária ao evangelho da graça é aquela que diz assim, para você ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. Isso é uma doutrina legalista, ela se opõe ao evangelho de Cristo. Você não tem como comprar ou merecer a sua salvação. Você simplesmente recebe a salvação pela fé. É só isso. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém se exalte diante de Deus. Então, esses homens pregavam outro evangelho, um evangelho legalista, onde você tinha que merecer a sua salvação. Eles exploravam o povo financeiramente. Você quer bênção? R$10. 10 reais. R$1.000. Você quer uma oração? R$2.000. E tudo era tabelado, né? Tudo tinha seu preço. Eles exploravam o povo. Hoje em dia, não é verdade? Não precisa nem ser judeu para fazer isso, não é? É incrível, né? Cara de pau mesmo, né? Bom, eles os seduziam e enganavam, né? Tantas mentiras, milagres falsos. Eles não davam honra a Cristo, mas queriam ser exaltados como grandes líderes. Eles não exaltavam Jesus, mas queriam ser exaltados. A gente vê muita coisa dessa aí. Eles os humilhavam publicamente, né? Quando fala de ferir a face, porque era um hábito deles expor. Você não tem fé, né? Você não conseguiu porque você é isso, é aquilo outro. Humilhava mesmo, né? Então, e é engraçado que até hoje há cristãos, há irmãos que aplaudem gente assim, né? Acha o máximo, acha um líder incrível. A pessoa que humilha, a pessoa que fala de qualquer jeito, né? A pessoa fica, olha, como é poder, né? Cheio de poder.
do inferno, né? Poder do inferno. Aí o versículo 21 diz: para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. Então presta atenção que Paulo diz no versículo 21. Olha, para minha vergonha, eu admito que eu fui fraco demais para fazer como eles. Paulo está falando, ó, talvez aqui o errado tenha sido eu, que não agi da mesma forma que eles. Fui fraco demais. Fui fraco demais. Não tive coragem suficiente para fazer isso com vocês. Por isso vocês me desprezam e vocês aplaudem eles. Claro que Paulo está falando como insensato, mas ele está falando uma linguagem que eles possam entender, né? Vocês estão entendendo, né? Parece pegadinha, né? Nossa, o que Paulo está falando, né? Não, calma. Ele está falando como insensato porque, como a gente falou, ele vai começar a falar do modo que eles possam, entender, despertar, tá bom? Então Paulo falou, talvez o errado sou eu, não tive coragem para agir como eles, né? Versículo 22. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Então, em todas as coisas que eles se exaltavam, né, diante dos gentios, Paulo falou, eu também sou. Também sou hebreu, também sou israelita, também sou descendente de Abraão. Até aí, eles não têm vantagem nenhuma sobre mim. Por que vocês ouvem eles e não me ouvem? Aí Paulo vai continuar, que aí fica mais legal ainda. Versículo 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. É claro que eles não eram servos de Cristo. Paulo mesmo fala em 2 Coríntios 11, o versículo 13 e 14, se você olhar na sua Bíblia, diz, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, Paulo sabe que esses homens que estavam pervertendo, né, a mente, o comportamento dos irmãos, eram servos do diabo. Eles não eram servos de Deus. Mas aí Paulo ele fala, são eles servos de Cristo? E aí ele faz o comentário, que ele não se contém. Estou fora de mim para falar isso. Porque eles não são, de nenhuma forma eles são servos de Cristo. Mas vamos, já que eu entrei na brincadeira, na comparação, vamos lá. Eles são servos de Cristo, eles falam que servem a Cristo. Tá bom, eu também, muito mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. Só aqui, Paulo ele faz uma comparação tremenda, irmãos. Ele está falando, olha, esses homens, eles se vangloriam nas coisas que eles ganham, nas coisas que eles têm, eles se vangloriam nos privilégios que eles recebem, eles se vangloriam naquilo que eles são poupados para servir o Senhor. Paulo fala, eu vou me orgulhar, sabe em quê? Pelo quanto eu me dou para o Senhor, não o quanto eu recebo por causa do Evangelho, mas o quanto eu me dou por causa do Evangelho. E aí Paulo faz só algumas coisas, né? Algumas comparações, que trabalhou muito mais, e quando ele fala trabalhar muito mais é uma piada, porque eles nem sequer trabalhavam, né? Paulo fazia tendas, esses homens eles viviam explorando mesmo a fé do povo, tá? Paulo falou, eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, esses homens nunca foram encarcerados, então Paulo falou, eu fui encarcerado mais vezes, mas Paulo está zoando aqui, né? Está tirando uma onda deles, que eles nunca foram presos, claro. Fui açoitado mais vezes, mais severamente, eles nunca tinham sido, e exposto à morte repetidas vezes, algo que eles estariam longe de passar. Mas por que Paulo fala tudo isso? Será que Paulo queria ser exaltado, ser reconhecido como homem pelo aquilo que ele fez pelo Senhor? Não, de forma alguma. Ele faz isso para que os irmãos entendam qual é a diferença de um servo de Cristo e um impostor. Um servo de Cristo, ele não vai medir esforços para obedecer ao seu Senhor. O impostor, ele não quer seguir, ele não quer perder, ele quer ganhar. É como se a gente estivesse vendo a mensagem novamente de negar a si mesmo e tomar sua cruz para seguir Jesus. O servo verdadeiro, ele faz isso. Ele está disposto a negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus.
Mas o discípulo que não é verdadeiro, ele não quer. Ele não vai fazer. Versículo 24, ele continua, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por 5 vezes, irmãos, ele recebeu dos judeus 39 açoites. Aí você quer dizer, por que 39? Em Deuteronômio, capítulo 25, de 2 a 3, nos explica o porquê. A lei de Moisés dizia o seguinte: se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Então, os açoites de um criminoso, num tribunal judaico, não podia passar de 40. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Então, por causa dessa lei, Paulo não podia ser açoitado, por mais de 40 açoites. Aí eu quero ler para você o que um escrito antigo, judaico, conta sobre o procedimento desses açoites. Paulo, ele falou que foi açoitado 5 vezes dessa forma, tá? Eu vou ler para você. Tem aí, eu acho. Acho que tem aí. Diz assim, presta atenção. As 2 mãos do criminoso são atadas a uma tora de madeira. Então o servo da sinagoga puxava ou rasgava as suas roupas até deixar seu peito e ombros à mostra. Uma pedra ou bloco era colocado atrás dele, sobre a qual o servo da sinagoga ficava em pé. Ele segura em suas mãos um chicote feito de couro, com 4 pontas em sua extremidade. 1/3 dos açoites vão sobre o peito do criminoso, outro terço sobre o seu ombro direito e o outro terço sobre o seu ombro esquerdo. O homem que recebe os açoites não está sentado nem em pé, mas durante todo o tempo curvado. E o homem o golpeia com toda a sua força com uma de suas mãos. Então, esse era o procedimento, era o ritual de um açoitamento judaico, num tribunal judaico. Paulo passou por isso 5 vezes. E ele continua, versículos de 25 a 27. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Gente, imagina sofrer um naufrágio. Já seria um trauma suficiente, né? Paulo sofreu 3. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Imagina passar 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, para salvar sua vida, sem saber o que vai acontecer. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes. Era muito comum, nas estradas ser assaltado. Paulo não parava de viajar, levando o evangelho, então provavelmente ele foi assaltado. Perigos dos meus compatriotas, o povo judeu, como a gente está vendo. Perigos dos gentios, aqueles que não eram judeus. Perigos na cidade, no deserto, no mar. Não importava o lugar. Paulo estava exposto a todos os perigos desses lugares. Perigos dos falsos irmãos, como esses judaizantes. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Essas coisas são as coisas que nenhum servo, nenhum líder, vamos dizer assim, nenhum grande líder gosta de falar, Ah, não. Por quê? Porque essas coisas representam ganho ou perda? Perda, Representa o quê? Quais são os testemunhos que a gente ouve? Não, porque através de mim uma multidão foi salva e não sei quantos foram curados e não sei quantos foram libertos, e a gente gosta desse tipo de relatório, Não, eu orei a Deus e Deus me deu uma casa nova, um carro novo, eu orei a Deus e fulano foi curado e ciclano foi isso. A gente gosta desse tipo de testemunho, E assim, tudo bem, Porque Deus faz todas essas coisas, mas ninguém gosta desse tipo de testemunho aqui. E aí que está o problema, porque muitas vezes esses testemunhos são os que mais vão mostrar a grandeza de Deus. Só que a gente tem orgulho, a gente tem vergonha, e a gente não quer falar esses. A gente não quer falar as vezes que a gente perdeu, as dificuldades que a gente passou.
Porque a gente simplesmente acha que ninguém vai considerar, ninguém vai dar valor para aquilo. E Paulo não está falando para ter reconhecimento por nada. Ele está, como eu falei, ele está querendo ajudar os irmãos a entenderem, a ter um pouco de lucidez. Os irmãos eram tão loucos, estavam tão com a mente tão perturbada, tão doente, que Paulo está falando, tem que me fazer de louco para ver se vocês entendem o que eu estou falando. E Paulo começa a falar das coisas que ele teve que perder por amor ao Evangelho. Eu fiquei pensando quando eu li isso a primeira vez, na viagem a Campo Mourão. Eu não sei, eu não estava no ônibus, não sei quantos reclamaram da viagem, mas eu sei que é muito comum, numa viagem longa de 12 horas, as pessoas reclamarem, né? Mas você está deitado numa poltrona, né, que não é dura, né? É desconfortável, às vezes, ficar muito tempo numa posição só, né? Você tem que virar para lá, para cá, ficar de pé. Mas todo mundo consegue fazer tranquilo. Agora imagina o Paulo viajando a pé, viajando de cavalo, quando alguém podia emprestar, sem parar, em todos esses cantos, determinado em levar o Evangelho para aqueles que estavam perecendo. Você acha que Paulo reclamava, gente? Claro que não. Estava determinado. Ele não está falando isso aqui para que a gente tenha pena dele, mas para que os irmãos e nós entendamos. Se a gente está disposto a servir a Cristo, tem que ser 100%. Né? Às vezes eu fico pensando, né, quais são os nossos limites. Né? Às vezes eu penso, eu amo Jesus, eu quero servir Jesus, eu já fiz um compromisso com Ele. Já abri mão de muita coisa por amor a Cristo. Mas eu fico imaginando, o que mais o Senhor pode me pedir? O que mais o Senhor pode requerer de mim? Não é? E eu quero estar pronto. E eu quero estar falando, amém, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Será que você está pronto, irmão? Será que você está pronto hoje para fazer a vontade de Deus? O que quer que o Senhor te pedir? Ou falar no teu coração? Você está livre para isso? Você está desejoso disso? Você está se agarrando a alguma coisa? Será que você está pronto a testemunhar as coisas que você vai perder? Eu lembro quando eu aceitei Jesus, perdi os amigos todos. Era chato. Mas, consequência, né? Consequência. Será que a gente está disposto a arcar com todas as consequências da nossa obediência a Cristo? Ou será que a gente quer viver o Evangelho tipo dos judaizantes, triunfalista, né? Nada pode dar errado, nada pode ser contra a minha vontade, tudo tem que ser do jeito que eu quero, que eu gosto, senão, não, Deus que se cuide, hein? Vai perder um adorador. Às vezes a gente age dessa forma, às vezes a gente acha assim, a gente quer pôr Deus, né, do outro lado, e a gente fala, você me ouça, você me sirva direitinho, né? E aí parece que nós já somos o Deus de Deus, né? Esse tipo de evangelho faz com que você seja o Deus de Deus e Ele seja o teu servo. E a gente tem que parar e a gente vê, Senhor, será que eu não estou vivendo de uma forma estranha contigo? Porque quem é Senhor é o Senhor. Eu sou o servo aqui nessa história. Se alguém tem que acatar e obedecer, sou eu. Não é o Senhor. Não é o Senhor. E a gente precisa, às vezes, refletir, irmãos. Que tipo de evangelho a gente está vivendo? Que tipo de Cristo a gente está vivendo? A gente está seguindo Jesus da Bíblia? A gente está impactado com o amor, o perdão, a graça dele na nossa vida? Ou a gente já se desviou? A gente está pensando sei lá em quê? Ou a gente está tão distraído que a gente precisa de um despertar, né? Para a gente voltar à essência, né? Ao primeiro amor. Não sei onde você se encontra, irmão, mas eu sei que a vontade de Deus é que a gente foque nele novamente, que a gente se lembre quem ele é e quem nós somos nele. Amém? Paulo, ele tinha convicção de quem Deus era, de quem Jesus era, e é por isso que ele vivia dessa forma.
Estou falando que todos nós vamos passar pelas mesmas coisas, não me entenda mal. Mas todos nós temos que ter o mesmo coração e a mesma disposição. Isso todos nós precisamos. De obedecer a Deus, não importa o que. Às vezes as pessoas têm uma ideia tão errada, irmãos, do que é servir a Cristo. E eu não julgo as pessoas, porque a televisão, elas dão esses exemplos, né, esses maus exemplos, né, de que, olha, servir a Cristo é uma boa vida. Olha, servir a Cristo é super tranquilo, é a coisa, nossa, todo mundo quer servir. É a pechincha do dia, é a pechincha da vez, né? Quem vai ficar de fora? E não é nada disso, irmãos. Jesus, ele deu a vida por nós voluntariamente. E da mesma forma, nós temos que estar dispostos a voluntariamente segui-lo. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Põe isso na sua cabeça, gente. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado. Não existe nenhuma arma apontada para você e nunca vai existir. Porque Jesus voluntariamente, ele se entregou para nos salvar. Voluntário. Ele quis, ele fez por amor. E como é que eu e você seguimos a ele? Voluntariamente. Porque eu quero. Não é porque ninguém me manda, não é porque eu tenho que, não é por causa de alguma vantagem, algum privilégio. Não, eu vou fazer porque eu amo. E simplesmente porque eu amo, eu vou segui-lo. Tudo bem? Estão dispersos? Não. Todos focados? Amém? Então continuem, em nome de Jesus. Vocês entendem, gente, o que eu digo? Sim ou não? Amém. Nós precisamos refletir um pouco sobre isso, né? A gente precisa parar e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou te seguindo voluntariamente? Sim, eu lembro, eu falei que eu vou te seguir até o fim. Eu quero, por quê? Porque eu lembro quem o Senhor é, o que o Senhor fez por mim. E eu vou continuar. Esteja você onde você estiver na sua caminhada com o Senhor, eu quero que você se lembre desse compromisso voluntário que você fez de seguir Jesus até o fim, porque você foi convicto de quem Ele é para você. Amém? São poucos os que vivem dessa forma, queridos. Está ficando cada vez mais raro, cada vez mais raro. Mas existe um remanescente, e nós queremos fazer parte desse remanescente. Amém? Versículo 28. Além disso, enfrento diariamente. Antes do versículo 28, me perdoa. Eu quero ler 2 Coríntios 4, 17 a 18 com vocês. 2 Coríntios 4, de 17 a 18 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Não, Paulo passou por tudo isso. E ele falou o seguinte: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, Paulo, que passou por tudo isso, olha para essas dificuldades como sofrimentos leves e momentâneos. Às vezes, por uma dor de barriga, eu já estou chorando. Uma febre, né, amor? Eu já acho que é o fim do mundo, né? Eu acho que é o fim do mundo, né? Homem doente diz que é um drama, né? E eu pensei que era o único, mas graças a Deus não sou, né? Homem doente é um drama. E parece que o mundo vai acabar e que eu não vou aguentar, e como que eu posso passar por isso, né? Paulo, ele passou por tudo que ele passou. Ele falou: os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós uma glória eterna. Uma glória que é eterna. Que nós estamos sendo refinados, aperfeiçoados, moldados, transformados através do sofrimento. E aí ele fala: por causa disso nós vamos fixar os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório. Vai passar, tudo que você vê vai passar, tudo que você está passando vai acabar um dia. Nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma luta é eterna. Isso vai passar.
nós não fixamos os nossos olhos no que vai passar. Nós fixamos nossos olhos naquilo que é eterno, que é invisível. O que é visível passa, o que é invisível não passa. Amém? Então nós não vamos olhar ou fixar os olhos naquilo que vai passar, mas no que é invisível e não vai passar. Versículo 28, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, mais do que tudo que Paulo passou, irmãos, prestem bem atenção nisso. Ele está falando aqui que, além de tudo isso, existe uma coisa que é maior do que tudo isso para ele, que é mais importante do que tudo que ele passou. O que é? Versículo 28, o cuidado com as igrejas. Então, para Paulo, ele sabia, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, ele tinha um propósito. O povo de Deus, a noiva de Cristo, aqueles pelos quais Jesus morreu, aqueles pelos quais Jesus deu a própria vida. Paulo, ele entendia que as pessoas eram tão importantes para Deus, que elas eram muito importantes para ele. Principalmente a igreja, a noiva de Cristo, né? A amada do Senhor. Então, o zelo de Paulo era tão grande pela igreja, que ele falava, olha, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Todas as outras dificuldades, elas eram externas e ocasionais, né? Paulo não sabia quando ia acontecer. De repente ele estava sendo apedrejado, de repente ele sofria um naufrágio, de repente ele passava pelos perigos que ele passava. Mas essa coisa aqui no versículo 28 era algo interno, não externo, e não era ocasional, era algo constante, era algo que Paulo não conseguia se livrar, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, o cuidado com a igreja de Cristo. E eu paro e penso, irmão, será que é só Paulo que deveria ter um cuidado com o corpo de Cristo? Eu creio que não. Será que é só um pastor que deve ter esse tipo de preocupação? Eu creio que não. Quando eu olho as Escrituras e vejo o amor de Jesus pelo povo dele, a noiva dele, e ele falando assim, ó, vocês são meu corpo, vocês são minha amada, eu entendo uma coisa só, a vontade de Deus é que a gente cuide um do outro, que a gente cuide um do outro. Nossas funções vão mudar, cada um faz uma coisa, cada um tem um dom, cada um é usado de uma forma, mas não é uma hierarquia a igreja. A igreja é uma família, onde um cuida do outro. E é dessa forma que nós vivemos a palavra de Deus. É dessa forma que nós expressamos a nossa fé e o nosso seguir a Cristo. Cuidando um do outro, amando um ao outro. Não é fazendo a vontade um do outro, tá? É amando e cuidando um do outro. Porque às vezes a gente confunde tudo, né? O irmão não faz o que eu quero, eu não quero mais a amizade dele. Não é fazer o que você quer, tá bom? É amando um ao outro, cuidando um do outro, perdoando um ao outro, tá bom? É isso. E a minha pergunta nesse ponto, irmãos, é se alguma coisa tenha afastado você dessa intimidade com Deus, tá bom? Se sim, joga fora e volta para o foco, né? Volta para os braços do Senhor e seja usado por Ele grandemente. Agora, se você não conhece Jesus ainda, eu creio que esse é o maior momento de te falar que Jesus, Ele deu a vida por você, porque Ele ama você. E se você aceitar o perdão dEle, Ele vai morar no teu coração e você vai se tornar a igreja dEle, a habitação dEle, protegida por Ele, guardada pelo Espírito de Deus. E se esse é você essa noite, né? Que você abra teu coração, né? Que você receba o perdão do Senhor. Versículo 29 a 30. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, novamente, quero dizer para vocês que esse era o ponto de Paulo. Ele não queria se orgulhar naquilo que aqueles homens estavam se orgulhando. Olha para a minha roupa, olha para a minha oratória, olha pelo que eu tenho, olha como o Senhor me abençoou, né? Olha a minha conta bancária. Né? Para algumas pessoas até hoje é assim, né? Elas falam assim,
uma pessoa abençoada é uma pessoa rica, é uma pessoa, e a televisão vende essa propaganda. Uma pessoa abençoada é a pessoa que tem iate. É como se Jesus morresse na cruz para dar um iate para cada um, é para dar uma mansão para cada um, é para fazer. E é tudo distorcido, é um outro evangelho, não tem nada a ver com a nossa Bíblia, não tem nada a ver com a realidade de Cristo em nós. Não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. E as pessoas, de repente, elas vão numa direção que não tem nada a ver com Cristo. E a gente acha normal, e a gente acha cada vez normal, porque isso, aliás, está batendo, né, todo dia na nossa casa. Mas Paulo está falando, olha, se eu tiver que me orgulhar, eu vou me orgulhar nas coisas que mostram minha fraqueza. Não vou me orgulhar naquilo que todo mundo está se orgulhando. Se eu tiver que me orgulhar em Deus, se eu tiver que estar muito feliz por conhecer a Deus, não vai ser porque Deus me deu uma conta bancária recheada, não vai ser porque Deus, sei lá, fez todos os meus sonhos e minhas vontades. Se eu tiver que estar bem feliz com Jesus, Paulo está falando para nós, vai ser por causa das minhas fraquezas. Porque apesar dos pesares, Ele ainda me ama. Eu vou me orgulhar em Deus, eu vou estar feliz por conhecer a Deus, por causa das minhas fraquezas. Nas minhas fraquezas. Naquilo que eu não mereço, naquilo que não tem nada a ver comigo, naquilo que mais me expõe, naquilo que mais mostra quão fraco eu sou, quão miserável eu sou, quão indigno eu sou. Nessas coisas eu me alegro, nessas coisas eu louvo a Deus, eu me regozijo em Deus. Irmãos, fala a verdade, não é um evangelho completamente diferente do que a gente ouve por aí? É. Quem quer se gloriar nas fraquezas? Esse é o caminho. Versículos de 31 a 33 diz: o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Paulo, ele termina o capítulo 11, irmãos, prestem atenção nisso, contando uma das histórias da sua vida que mais trouxe vergonha para ele, que mais revelou a fraqueza dele como homem. Como assim? Você conhece Paulo, você sabe que ele era um homem determinado, que quando ele estava perseguindo Cristo, ele perseguia a igreja, ele ia de casa em casa, ele arrastava as mulheres pelo cabelo, ele consentia na morte dos cristãos. Ele era determinado, ele sabia o que queria e ele ia até o fim. Ele estava disposto a acabar com a igreja e ele não tinha descanso dia e noite até ele acabar com a igreja, até ele conhecer Jesus. Quando ele conheceu Jesus, ele mudou de direção. Ele usou agora toda a sua determinação, sua ousadia, para levar o evangelho de Cristo ao mundo. E ele passou por tudo isso que ele passou. Não pensa que ele estava, cortei o dedo. Não. Ele estava determinado. Ainda estou vivo, ainda estou respirando, ainda tenho tempo, há almas ainda para se ganhar. Ele estava focado, totalmente determinado. E de repente esse homem tão determinado descer por o muro de uma cidade, dentro de uma cesta, para salvar a própria vida, era uma das coisas que ele tinha vergonha. Era uma coisa que ele falava: isso não é Paulo, isso não me representa, isso. Mas ele fez isso. Claro, Deus usou isso para que ele pudesse estar vivo e pregasse a tantos lugares e outras vidas conhecesse Jesus. Mas para ele, pessoalmente, humanamente, como homem, era uma vergonha. Era uma vergonha. Como que eu fugi, escondido num cesto, para poupar minha vida. E ele conta. Nossa, isso revela a minha fraqueza. Isso revela o quão incapaz eu sou de fazer tudo que eu quero, tudo que eu gostaria. E ele
não fala isso falando, ótimo, agora que você reconheceu, você merece o troféu. Não, ele está falando, Jesus Cristo foi glorificado através disso. Aí eu pergunto para você, quais são as coisas na sua vida que você tem mais vergonha? Quero que você pense, quais são as coisas na sua vida que você tem vergonha? Quais são as coisas na sua vida que você tem, que revela a sua fraqueza humana? Que revela que você não tem todas as coisas que você gostaria? As coisas que mostram a sua limitação, a sua fraqueza. Quais são? São essas coisas que você deve se orgulhar em Deus. Porque você tem Jesus. Porque você tem Jesus. Dá para entender essa mensagem, gente? Eu oro que sim. Eu oro que sim. Eu oro que você não só entenda como receba no seu coração, mas seja curado por ela, seja transformado por ela. E eu amo aqui, olha, no versículo 31, quando Paulo diz, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Eu acho lindo que a consolação do apóstolo Paulo é que Deus sabe tudo que eu passo. Ele sabe tudo que eu sou. Deus sabe. Deus sabe as tuas lutas, Deus sabe as tuas fraquezas, Deus sabe, Deus conhece as tuas dificuldades. E ainda assim Ele escolhe te amar, Ele escolheu te perdoar na cruz do Calvário, Ele te chama para servi-lo. Ele está com você 24 horas por dia. Ele sabe o teu levantar, Ele sabe o teu deitar. Ele sabe quais são as coisas que você se envergonha. Paulo ele estava confiante que Deus sabia. Deus sabia de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Bom, irmãos, eu acho que é isso. Eu quero só refletir com vocês o seguinte. Nós vamos tomar a ceia do Senhor agora. Eu quero que você seja grato a Deus por Jesus. Você pode fazer isso? Eu quero que você seja extremamente grato a Deus por Jesus. Eu quero que você louve a Deus por Jesus. Eu quero que você adore Jesus de todo o teu coração. Eu quero que você ignore que exista qualquer pessoa ao teu lado, que você se prostre diante de Deus de todo o teu coração e exalte esse Deus que é tão digno do teu louvor. Ele é digno da tua vida, Ele é digno do teu respirar, porque não existe Deus igual ao nosso. Um Deus que olha para nós com compaixão, um Deus que olha para nós, vê a nossa fraqueza, vê as nossas falhas, vê o quão indigno nós somos e nos ama. E tem compaixão de nós e quer nos ajudar, e quer nos fortalecer, e quer nos guiar, quer andar com a gente. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor. Se você tem sido enganado por um outro Deus, um outro Jesus, um outro Evangelho, que a tua mente seja renovada nessa hora, em nome de Jesus, que você passe a voltar, a atinar com bom senso novamente e voltar para os caminhos do Senhor, para os braços de Cristo. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é fiel, Deus, o Senhor é bom. Senhor, nós entregamos esse momento diante do Senhor, pedimos que a Tua palavra, Deus, ela tenha encontrado abrigo no nosso coração, Senhor, e que a Tua palavra nos fortaleça, Senhor, Deus, a viver mais essa semana, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Nos ajuda a nos alimentar diariamente, nos ajuda a Te buscar nas Escrituras constantemente, nos ajuda, Senhor, a ter prazer de andar contigo, de falar contigo novamente. Senhor, porque é só através dessa comunhão contigo, Deus, que a gente vai vencer as dificuldades da vida, do dia a dia, os desafios, Senhor, as lutas, Senhor, os problemas, os gigantes, as muralhas, Senhor. Tudo, Senhor Deus, nós só vamos poder conseguir com a Tua ajuda, Senhor. Tudo está em Ti. Tudo está em Ti. Nós não queremos Te buscar só quando a gente se lembra. Deus, a gente não quer fazer do Senhor o nosso servo, mas a gente quer reconhecer que Tu és o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que soprou e nos deu fôlego de vida. Senhor, se o Senhor tirar de nós tudo que lhe pertence, Senhor, nós morremos, ó Deus, porque até o ar que respiramos vem de Ti, Senhor.
Nos ajuda a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Senhor. Nos ajuda a temer o Senhor de todo o coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a te buscar, ó Deus. Não queremos te buscar, te ter, ó Deus, como um conhecido qualquer, Senhor. Nós queremos te ter como Deus da nossa vida, como Senhor da nossa vida, Senhor. Ó Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu